E agora o nosso quadro em foco, um momento muito especial. O lançamento da exposição de 25 anos dos Voluntários do Sertão. Esse projeto maravilhoso que leva auxílio às famílias mais carentes no sertão do país, com médicos, odontologistas e várias especialidades. Uma missão de amor incrível. Os nossos agradecimentos à assessoria de imprensa da Fábrica de Ideias. Programa Tempo ao Tempo, nessas ações sociais, simplesmente aplaude, porque são uma grande missão de amor. Como anfitrião aqui da casa, receber todos e agradecer ao Dorinho, a Marta e Dorinho, por favor. Hoje a gente está comemorando 25 anos do Voluntários Sertões. Confesso a vocês, eu não conhecia o Dorinho, mas sempre ouvi falar, estou há 18 anos em Ribeirão, e ouvia falar do Dorinho, assim, tem que conhecer o Dorinho. E um amigo nosso em comum acabou me apresentando e a gente acabou, quase que amor à primeira vista, né, Dorinho? Mas eu fiquei apaixonado, na verdade, pela história de vida dele, o trabalho que ele faz, que a família faz. Fui lá conhecer o trabalho deles e a gente chega para oferecer e eles nos oferecem. Eles nos oferecem coisas para os nossos colaboradores, para as pessoas menos favorecidas. E isso para a gente é importante para a gente aprender até com eles o que é empatia, né? O que é cuidar do outro. Eu vivo falando para eles, o que eu puder fazer por vocês, que a gente puder fazer por vocês, é muito pouco perto do que vocês fazem pelos outros, né? E sem esperar nada, né? E a gente oferecendo, eu falava para o Dorinho, mas o que você quer, o que você precisa, o que eu posso ajudar, o que a nossa empresa pode ajudar, até financeiramente. E não é financeiramente, né? É criar essas oportunidades, esse momento. Então, vamos para ele, 25 anos não pode passar em branco. Antes de vocês viajarem, eu quero fazer uma homenagem para vocês, trazer um pouco da história de vocês, para que a cidade, assim como eu, não sabia que todo o planejamento, todas essas histórias, tudo saía daqui para o resto do Brasil. E com um monte de gente que despertou o voluntariado através deles, né? E que para a sua vida 10 dias lhe dou aquilo que nós temos de mais precioso, que é o tempo, pelo outro, né? E depois não tem ideia de quanto transforma a vida do outro. Isso é muito importante, Dorinho. Então, da parte do Ribeirão Shopping, dos amigos que estão em comum que eu tenho, que você tem e outros que eu estou conhecendo hoje aqui, o nosso agradecimento. Parabéns pelos 25 anos. E eu vou pedir para a Elô entregar pelo menos umas flores, vamos dar para a Marta, né, representando aqui todo o time, tá? Parabéns. Bom, o programa Tempo ao Tempo hoje tem um imenso prazer de estar no Ribeirão Shopping, uma exposição fantástica, 25 anos de Voluntários do Sertão. Eu acho que eu sou suspeito para falar, porque eu conheço essa pessoa especial, Doriedson Pereira, o grande idealizador desse projeto, que leva um lado mais humano para as famílias, para as pessoas mais carentes, nesse sertão do Brasil e em vários lugares, de uma forma muito especial, levando auxílio de médicos, odontologistas e de tantas coisas que a gente não pode nem falar. Bom, Dorinho, 25 anos. Eu posso falar porque eu acompanhei os primeiros anos e eu sei como foi o crescimento, as evoluções e tudo que você fez. Que às vezes numa entrevista eu fico até preocupado de fazer baba-ovo,
mas é porque realmente você é uma pessoa diferenciada, como ser humano. Como ser humano. Fala um pouquinho dessa sensação de um dia tão especial com essa exposição aqui no Ribeirão Shopping, dos 25 anos do Voluntários do Sertão. Bom, muito obrigado, viu? É o que você falou, realmente 25 anos, olhando essa exposição aqui de foto, lá atrás é aí que você vê, olha como é que as coisas, né, como é que mudam. Mas o que me incentivou muito foi lá atrás, devolver a visão para uma pessoa, ou a vida, às vezes por intermédio da gente, né? Nós, família, amigos, como você. Então, assim, são muitas pessoas que que estão fazendo, que o voluntário que fez, né? Que crescesse até hoje, cada um convidando o seu colega de profissão. Isso é muito importante, né? A credibilidade que o voluntário tem, nós, da nossa família, e de você procurar saber se está tudo ok, está tudo correto, se você deu o medicamento para aquela pessoa, porque não adianta chegar lá e fazer o exame e virar as costas. Tem que dar o medicamento, tem que dar o óculos, tem que dar o aparelho, tem que fazer a cirurgia, tem que acompanhar, tem que fazer o pós-cirúrgico e tudo isso. Nós cuidamos disso hoje, mas graças aí às pessoas que nos abraçaram, cada um na sua área, cada um com sua profissão, porque ninguém da família é médico, né? Mas depois, com tudo, no decorrer do tempo, a gente está bem conhecido nessa área, mas nada melhor que o profissional, né, da sua área mesmo ali. E hoje nós temos bastante. Ele abraça e assume a responsabilidade, então a preocupação para nós diminuiu bastante, porque nós temos muita gente que abraçou a causa e tem feito muito. Porque não adianta nós estamos indo agora para a Ilha do Marajó. A logística é muito complicada, então assim, nós vamos ficar 20 dias em atendimento. Não adianta chegar lá também, ficar 30 dias para lá e para cá e atender 1 ou 2 dias. Então assim, esse custo é muito caro, então tem que valer a pena realmente. E isso aí, nós não estamos falando em dinheiro, mas assim, em atendimentos, porque tem que dar muito atendimento para compensar a causa, porque a carência é muita e não dá para você virar as costas e ver aquelas pessoas precisando. Então, por isso nós esticamos bastante. A Força Aérea está em parceria com nós esse ano, já existe esse projeto, nós aumentamos mais. Pra você ter uma ideia, lá na Ilha do Marajó, lá não tem mais de 1 milhão de habitantes na Ilha do Marajó, em diversas cidades. Porque as comunidades são ribeirinhas e eles moram na beira do rio, na barranca do rio, não tem nem onde ir. Aí a gente vai passando fazendo aquele atendimento. Lá não existe ressonância magnética. Nós estamos levando uma carreta para lá, para esses atendimentos. Então, assim, muitas coisas que eles não têm acesso. Tem que pegar balsa 3, 4, 5 dias para um atendimento desse. E vai estar na porta de casa. Então, essas coisas que a gente está fazendo lá, como nós fizemos em outros lugares, é de muita valia, é uma coisa assim que realmente dá uma transformação. E vale muito a pena. E isso dá ânimo para a gente pensar nos próximos anos, fazer mais e também outras pessoas ver a gente fazendo, que queiram fazer também, abraça a causa, não precisa vir para o voluntário, mas faz outros projetos, vamos ajudar o próximo, porque a carência não dá para deixar só para os governos. Assim, as pessoas, os médicos falam, faz o juramento de ajudar o próximo, mas muitas vezes não tem condição de fazer, porque tem que levar o enfermeiro, tem que levar o remédio, tem que levar... É uma logística muito complicada e isso nós temos tudo dentro do voluntário. Então nós estamos muito felizes. Olhando para trás, assim, eu vejo algumas fotos assim, nossa, como era novinho, né? Falei, gente, o tempo passa, né? E realmente passa mesmo. Eu só vou literalmente discordar de uma coisa que o Dorinho falou. O Dorinho falou que ele não é médico. Tudo bem, ele não é um especialista em alguma área de medicina, mas ele é um médico de alma, porque só quem vai nesses lugares sabe do tanto que você precisa de alma, principalmente para essas famílias que são extremamente carentes e não têm acesso à área médica. Então você tem um primeiro impacto, você tem o receio, o medo, e eles vão com toda essa estrutura, desde um acompanhamento psicológico para essas famílias, além de todas as especialidades. Então, contrariando meu grande amigo aqui, é um médico de alma, porque
não adianta você colocar toda a medicina a serviço de uma coisa se não tiver amor. Que no final de tudo isso é amor pelo próximo, é amor por uma sociedade melhor, mais digna, um pouco mais justa, num país com tantas diferenças, né? Então, meu grande amigo, médico de alma, parabéns por esses 25 anos. Quem não acompanhou o seu começo, não tem ideia. Eu acompanhei, então eu posso falar, parabéns. Muito obrigado, é como você falou, é amor. Fazer o bem sem olhar a quem, isso aí não tem dinheiro, não é o amor. Resumindo. Dorian Edson Pereira, grande idealizador e fundador do Voluntários do Sertão. Com certeza, as famílias mais carentes e mais necessitadas vão sentir o seu coração confortado. Bom, e agora eu tenho o imenso prazer de falar com uma das pessoas especiais que fazem parte do Voluntários do Sertão. Dr. Rogério Azevedo, dentista, odontologista, e com um grupo maravilhoso de voluntários fazem esse trabalho. Doutor, eu fico imaginando a emoção desses dias vividos, levando esse auxílio tão importante para as pessoas mais necessitadas. Então eu gostaria de dividir, que o senhor dividisse com a gente essa emoção e esse trabalho tão especial. Bom, muito obrigado, boa noite para vocês. Eu participo desde 2015. Meu primeiro ano foi 2015, eu fui para conhecer o projeto, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha participado. E a cada ano a emoção, a experiência se renova. Então, assim, são cidades diferentes, são pessoas diferentes, histórias de vidas diferentes. Então, aquele clichê que a gente fala muito, a gente vai com a intenção de ajudar, achando que vai ajudar, e na verdade a gente volta ajudado, porque você volta repensando aquilo que você estereotipa como problema e a gente não tem problema. O dia que você vai para lá no sertão e vê como é a condição que aquele pessoal vive e vive uma vida ali, a gente tem que agradecer. Mas é uma sensação única, eu acho que todo mundo deveria experimentar, é contagiante. Trabalhar como voluntário ressignifica muito, principalmente a gente que trabalha com a área da saúde, mas não é só o odonto, né? A gente tem todo o pessoal que vai, desde o pessoal que trabalha lá no staff, o pessoal da área médica, todos. E eu tenho muito orgulho porque foram 8 anos pela odonto, 5 anos como cirurgião dentista atuando, depois 3 anos como coordenador da toda a odonto, né? E os resultados são fantásticos, a gente tem tudo isso documentado e todo dia eu assisto e me emociono. A cada vez que eu assisto um vídeo, eu lembro do nome do paciente, da história de vida e é fantástico. Bom, quem faz o trabalho voluntário, mas o trabalho voluntário de coração mesmo, sabe o significado de tudo isso que o doutor está falando. Porque existem coisas que até mesmo a imagem não consegue falar, que é aquele sentimento do retorno, do feedback, de um olhar, de um sorriso de um paciente desses que sabe com toda certeza que essa ajuda não chegaria muitas vezes até ele. Então o significado para eles de um sorriso, que é uma coisa tão básica e tão importante para o ser humano, vocês conseguem levar isso, doutor. Eu falo que isso tem que ser realmente uma corrente do bem, de ir agregando pessoas e cada vez mais fazer com que esse país seja um pouquinho mais justo, de amor ao próximo, de olhar um pouquinho para o lado e poder fazer pelo menos a sua parte. Você falou uma coisa que é bem verdade. A gente, pelas palestras que eu clinico, desde que eu me formei há 30 anos, mas a gente trabalha com docência também. E eu sempre faço questão de levar os casos clínicos do consultório, pacientes particulares, mas também os pacientes dos voluntários, pacientes do SUS que a gente atende, para mostrar esses contrastes. E eu posso garantir para vocês que os melhores abraços que eu recebi na minha vida
foram daqueles pacientes que não me pagaram exatamente nada em dinheiro. Então, assim, eu acho que é aquele paciente que, para ele jamais imaginava ter acesso àquele tipo de atendimento. E eu tenho muito orgulho da turma da Odonto, que a gente levou assim, profissionais de altíssimo nível, pessoal que tem clínicas que vão bem, eles ficam uma semana, 10 dias fora das suas clínicas para poder fazer esse atendimento e entregam a alma. Trabalham em turnos muito além do que estão acostumados, apesar de toda a infraestrutura dos voluntários, mas você muda a tua rotina. Mas assim, você vê a entrega, cada paciente que sai dali, eles fazem, eu falo até me arrepio, o pessoal faz questão de tirar foto com o paciente, porque é importante pro profissional aquele momento, porque se você está aqui e não consegue entender que a empatia pode transformar vidas, mesmo que o teu gesto seja pequeno para você, mas para o outro é a diferença. Ou é aquilo que você fez, ou ele nunca mais vai ter uma outra oportunidade. Então é assim, quem não conhece, tem os voluntários e tem outros projetos também, lógico, mas quem não conhece tem que experimentar, porque ressignifica realmente o nosso papel aqui, inclusive como ser humano. Porque, na verdade, o desafio não é melhorar como profissional. Isso é fácil. Acho que o nosso grande desafio é melhorar como ser humano. Esse é o caminho. Com certeza. Doutor, eu acho que não tem forma diferente que eu possa terminar essa entrevista com o senhor. Eu só posso falar que eu desejo sucesso, saúde e que essas bênçãos que vocês levam até essas pessoas voltem em dobro para todos vocês. Muito obrigado, eu agradeço. Eu falo aqui em nome de todo o projeto, mas especificamente da Odonto, né? Porque a gente não faz nada sozinho, cada um que foi trabalhou. E fica esse recado, fica esse conselho de quem já está rodando há algum tempo. Experimente fazer um trabalho voluntário sério, onde tem pessoas comprometidas, que vai transformar a tua vida mais até a vida do que a vida das pessoas que você ajudou. Amém. É isso. Obrigado. Agradecendo essa presença mais que especial. Vamos ver um pouquinho mais desse dia, do lançamento da exposição de 25 anos, Voluntários do Sertão, aqui no Ribeirão Shopping.